Estamos de volta agora com o Diogo Cast, depois de tanto tempo, né, aí de férias, passando, reorganizando as coisas, num novo ambiente. Não estamos mais em Cuiabá, estamos agora aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Que lugar maravilhoso! E não podíamos deixar de voltar sem ter uma presença ilustre aqui conosco, que é o Jânio Gouveia. Seja bem-vindo, Jânio. Obrigado, Diogo. Um prazer estar aqui. E aí, como é que tá sendo essa nova mudança agora aqui no Rio de Janeiro? Cara, uma experiência nova, né? E inusitada, inacreditável, né? Porque você, a princípio, não gostar de um local, depois você começa a ter uma outra visão e de repente você tá nesse local. É muito louco isso aí, mas tá sendo bom. Tá sendo bem legal. Que ótimo. Eu quero deixar aqui para você seguir no Instagram, Facebook, tá? E também no YouTube o Diogo Cast. Você pode seguir lá no Instagram Diogo_Sil, S-I-L. No Facebook Diogo Andrade e no YouTube Diogo Andrade. Também você pode seguir as redes do Jânio Gouveia. Qual é o seu Instagram, Jânio? @Jânio Gouveia. Jânio Gouveia, Facebook também? E também Jânio no YouTube. Andrade, se não me engano. Jânio Gouveia Andrade. Você pode seguir no Instagram, Facebook e YouTube. Jânio, onde foi que você nasceu? Qual cidade? Como é que foi? Conte um pouquinho do que foi a sua infância, se foi legal, muita dificuldade. Bom, eu nasci em Macapá, Amapá, né? Região norte do Brasil, em 71. Minha infância foi uma infância... não foi tão agitada como as das crianças de hoje, né? Mas foi bem divertida. E também eu posso dizer que não foi tão entediante como das crianças de hoje, porque as crianças são muito virtualizadas hoje, né? Não brincam. Eu lembro que num período, tem um tempo que logo meu pai era separado da minha mãe, então ele morava num interior chamado Calçoene. Sim. E eu pequenininho, eu ia pra lá e tinha um caminhão que era o que a gente chamava de Mercedão. Uhum. Caminhão vermelho e tal. E aí o meu pai pegou uma caixa daquelas de fruta, de madeira. Sim. E aí ele separou pra mim. E todas as vezes que esse caminhão passava, eu entrava no caminhão e acho que a minha irmã me puxava e dizia, lá vem o Mercedão. Meu papai gritava, lá vai eu pra caixa de madeira. Saía puxando aquela caixa, né? Então é uma coisa legal da minha infância que eu lembro. Então eu vivi um pouco dessa infância. Não andava muito com as crianças, né? Eu brincava muito com o meu, porque a filosofia do papai é o seguinte, seu amigo é seu irmão. Então eu brincava muito com meu irmão, e eu fazia bonecos de barro, fazia porquinho de barro, fazia bonecos de mato, cabelo do boneco, até disso a gente brincava. Então foi uma infância bem legal. No caso, explorou bem a imaginação, né? Sim, exploraram bem a imaginação. Aquela época era legal. Fazia carrinho de lata de conserva, carrinho de lata de sardinha, com borrachinha de sandália, chinelo. Fazia o pneu do chinelo, né? Meu irmão fazia pra mim também. Bem legal. Hoje, olhando assim pro seu passado, né, dessa infância, né? Porque hoje você é pastor, palestrante, e recentemente você se lançou como escritor, né? Uhum. Essa sua infância, pegando um pouco da adolescência, porque em alguns lugares você já chegou a falar também um pouco do que foi a sua adolescência, como iniciou sua vida cristã, né? O que refletiu ali naquele período do que você é hoje? Cara, pra ser sincero, eu não lembro muita coisa da minha adolescência, não. Eu lembro mais da minha vida de criança, minha vida infantil, da parte infantil. Eu já lembro mais a parte da juventude pra lá, do 18 pra lá, né? Porque eu fui muito caseiro, eu era muito em casa. E por incrível que pareça, eu me soltei, entre aspas, assim, pra vida mais mundana, foi a partir do meu pai separou minha mãe, a partir do 18. Sim. Então, assim... Então, eu não sei, não consigo associar o que eu não faria, né? O que eu não faria. Talvez eu não seria tão... Não me isolaria tanto, né? Seria mais comunicativo. Hoje eu sou um pouco mais comunicativo, mas talvez isso. Né? Mas, assim, da minha adolescência eu não lembro tanta coisa, assim. Como é que foi essa época que você não vivia uma vida cristã verdadeira? Cara, foi uma vida louca, né? Tipo assim, porque na verdade eu
depois, acho que dos 18, eu tava, acho que 18 para 19 anos, a gente costuma dizer desviou, né? Mas já estava desviado. E eu costumava, por exemplo, ia para a igreja, eu tinha uma Bíblia, comprei uma Bíblia pequena e colocava no bolso quando eu saía de casa, porque os vizinhos sabiam da minha vida boêmia, do que eu fazia, né? Quando eu saía, eles me viam indo para as farras, saindo. Então, foi um período assim de muita agitação, porque eu deixei de ir para a igreja e comecei, para se ter uma ideia, foi aos poucos, né? É interessante esse processo. Eu ia para a igreja, primeiro logo que eu estava na igreja, firme ali, e eu sentava nos primeiros bancos, ficava ali empolgado, tudo beleza. Depois que a minha vida foi esfriando espiritualmente, eu já comecei a sentar nos últimos bancos. Chegou um tempo que eu estava no último banco já. Eu sentava ali, já andava com a Bíblia, e já olhando para o lado, agoniado, esperando o outro colega vir, porque ele vinha me chamar para a gente ir para a boate, para a festa. E eu já ficava ali. E quando ele aparecia na frente, eu já saía escorregado, olhava para o lado, olhava para o outro e já escorregava para ir embora. E aí pronto, deixava às vezes, quando eu levava a Bíblia, deixava na igreja, né? Ia embora. Então, e aí eu comecei a ir para as noitadas com colegas, com os amigos e tal. Às vezes passava 2 dias fora. Nossa. Mas foi meio. Não foi tão louca como de muitos, né? Mas foi parece que eu tava presa, é tipo o boi que sai da boi. Você tá preso, solta, quando é solto, sai por aí cambalhando. Cachorro de quintal, né? É, igual cachorro abriu a porta, sai correndo. Sai correndo, igual o Thor, né? Aqui, né? O Thor, porque aqui no lugar onde vivemos tem um cachorro chamado Thor. Ele fica na corrente, brinca aqui com os vizinhos, com o dono dele, mas se abrir a porta já era, foi embora, né? Uhum. E como é que foi, porque hoje você é casado, né? Como é que foi que você conheceu essa pessoa e quem é essa pessoa? Bom, a Nilce Gouveia, né, que é a jornalista, estamos casados há 25 anos. Eu a conheci em 93, num retiro. Eu tava na igreja e eu conheci o pai dela, conheci a igreja lá. Na verdade, eu trabalhei nessa igreja como obreiro, com um tempo lá. Eu ia com os meninos lá, o pastor, na época o pastor Valmir, inclusive, nos mandou para lá. Eu, os finados Benjamin e Eduardo, né? Íamos para lá. E aí, depois que o pastor saiu de lá, veio o pastor, pai da Nilce, que o final do meu sogro, João Vaz. Então, eu comecei a ir para essa igreja e tinha retiro e unia essas igrejas. A Central, que era a Igreja Presbiteriana Central, e a Ebenezer, que era a congregação na época. Sim. E no retiro, e foi engraçado que quando eu cheguei da Argentina, 92 na verdade, sim, e teve um retiro. E eu tava com o cabelo amarrado, tudo e tal. E ela me viu no ônibus, né? Eu não tinha reparado porque, na verdade, eu vim vida louca da Argentina, né? Nem sabia que a Nilce existia naquele momento. Naquele momento não. Eu sabia que tinha ela ali, eu via, né, tal. Mas eu tava gostando de outra pessoa. Sim. E aí, depois que eu fui saber que ela falou pro tio dela que ela me viu e ficou ali, falou pro tio que ela ia casar comigo, né? Mas assim... O senhor deve ter pensado, como assim não? Então... Mas engraçado que nesse retiro nós ficamos, né? Aquela ideia de ficar, né? Sim. Não sei o que aconteceu lá e acabamos ficando nesse dia no retiro. Mas também foi só aquele momento. Acabou o retiro. E depois eu não a vi mais. Eu só fui reencontrá-la em 95. Foi através de uma amiga dela, uma agenda, né? Uma agenda... misteriosa. Uma pseudo-agenda perdida. Que essa amiga dela era uma colega em comum, né? Ela era amiga de um amigo meu, do Ronaldo. E aí ela morava lá perto de casa. E um dia eu tava com um colega meu, ela entrou em contato comigo. Jânio, eu digo, fala Regina, tudo bom? Acho que era Regina o nome dela. Eu tô com uma agenda de uma moça, acho que você conhece, o nome dela é Mari Nilce. Eu digo, caramba, ela perdeu no supermercado. E teria como você entregar? Eu digo, cara, tá bom, vem aqui. Aí eu fui lá, peguei a agenda, e aí... Só que depois eu fui descobrir que era armação, né? Ninguém perdeu agenda nenhuma, né? Foi, depois ela confessou o pecado de que ela que tinha arquitetado isso aí pra reencontrar. E foi a partir daí, nos reencontramos e tal. E aí começamos a namorar novamente. E ainda teve um percalço nesse interim aí. Mas depois nós voltamos
E seguimos até o noivado e rapidamente nós casamos. Cara, mas que história, hein? E a Nilce realmente, ela é muito inteligente, né? Tem uma mente muito criativa. Tem uma mente muito criativa. Depois até eu vou falar com ela para ela explicar da vez lá do certificado dela, que ela saía lá da aula de informática. De datilografia na época. Era datilografia? Eu não lembro se era informática. É de informática. Não participar das aulas pra ir namorar com o Jânio, olha só. Que a culpa era minha, porque disse que eu ia aparecer lá, né? Olhar na janela, ela já ouvi Sareira, já queria sair. E aí no final do curso, eu quero meu certificado. Quero o certificado. Jânio, muitas coisas aconteceram durante... teve uma benção que foi o nascimento do Ian, né? Uhum. Que até o nascimento do Ian foi um milagre, não foi? Sim, logo que eu casei, todo casal, ele faz um que chama de pré-nupciais, exames pré-nupciais. Eu fiz exame, ela fez também, né? Ela fez também os exames. E eu fiz um exame chamado cultura de esperma. E esse exame comprovou que eu tinha talvez um pouco de quase que esterilidade, né? A possibilidade era muito poucas, mas havia uma possibilidade pequena, mas havia. E logo nos frustrou, né, tal, no primeiro ano de casado. A gente queria tanto um filho. Sim. Só que isso nos frustrou na época, né? Me frustrou, assim. E a gente, como todo casal, a gente não se precaveu com anticonceptivo e tudo tal. Mas orávamos pedindo, né? Oramos a Deus, Senhor, poxa, nós queríamos tanto um filho, se for tua vontade, né? E aí, passou um tempo, depois de um período de 8 meses, eu creio, 8, 7. Realmente ela engravidou, né? Descobrimos que ela havia ficado grávida. E aí foi que nasceu o Ian, que foi que nós demos esse nome, né? Ian. E ele tinha muito orgulho desse nome, que era um nome hebraico que significava filho da promessa, ou algo assim, que ele sabia de cor e salteado, né? Então assim foi pra gente, foi um milagre mesmo, porque e isso gerou muita controvérsia na família, né? Porque começaram a desconfiar achando que teu filho não era meu. Isso foi uma questão assim que houve assim algumas intervenções e tudo. Mas nós tínhamos convicção, né, e tudo. E não tinha como, né, dizer que pouco tempo depois, olhasse pro Ian, olhasse pra você. Sim, exatamente. Igualzinho, né? Então, assim, as coisas que vêm de Deus, os milagres de Deus, assim, não são milagres, né? Sim. São sobrenaturais. Então, só quem é o alvo do milagre que tem que sabe, né? Que sabe e tem a convicção do que é realmente, do que foi Deus, né? Teve um período também da criação do Ian que foi muito importante para o seu desenvolvimento. Uhum. Como é que ocorreu esse período? A gente conversava muito, né? E ele foi um menino muito precoce, né? Eu diria. Porque ele aprendia muito rápido e era muito estudioso, né? Uhum. Muito aplicado nas coisas. E uns anos pra cá a gente conversava muito, né? E tinha essa liberdade de conversar bastante. E ele se abria muito comigo. Falava muito sobre as coisas que ele fazia, os projetos dele, os planos. E ele falava do que ele pretendia fazer. E conversávamos muito sobre teologia, né? Ele Sim. gostava desse tema. Sobre futuro, sobre a ideia do tempo, na não existência do tempo. Fazíamos muita coisa juntos, saíamos juntos. Né? Então, assim, foi um período muito legal e isso me influenciou. Isso me estimulou, né? O exemplo dele de ler e estudar, de certa forma, me estimulou bastante. Me levou também a querer viver isso, né? De uma forma mais intensa ainda, né? Algo que o senhor ainda não tinha passado na mente tão fortemente assim. Exatamente, né? Inclusive com relação depois, inclusive, do falecimento dele, foi que destravou a questão do livro, né? Porque essa ideia dele de ser a ideia da ficção, que ele gostava muito de filme de ficção, né? E a gente assistia junto e tudo, isso tudo assim foi despertando, né? Em mim, essa coisa da criatividade também, desejo de fazer, desejo de querer. Porque ele era um grande incentivador também, né? Sim. Porque ele incentivava o senhor, Sim, né? Ele bastante. nos incentivava bastante, tanto a mim como a mãe dele, né? Porque tudo que a mãe dele queria fazer também dizia, tá bom, mãe,
faça, os estudos, os cursos que ela queria fazer, as coisas que eu fazia, eu ia mostrar, e ele dizia, pô, pai, legal. Tudo que ele queria fazer, é uma coisa que hoje em dia a gente não vê muito, essa intimidade entre pai e filho, né? Pai não tem tempo pro filho, o filho não tem tempo pro pai mais. A gente tinha essa interação, né? Ele vinha, pai, olha, tal coisa, tô querendo fazer isso aqui, olha, poxa, filho, vai lá, vai firme, né? E é uma coisa que eu sempre me orgulho, né? De uma forma, orgulho no sentido positivo. Sempre participei da vida dele. Esses dias eu tava pensando, caramba, Deus, eu deixei de participar de alguma coisa da vida do meu filho. Aí eu fiquei lembrando, cara, eu ia pros coisas, todos os exames de faixa dele eu participei, desde da branca pra amarela até a preta, né? Então, assim, eu participei de cada momento da vida dele. Ele levava pra escola, campeonato também, né, dele, né? Tava lá. Teve raros que eu não fui, né? Que realmente eu não pude. Vocês investiam realmente. E nós não tínhamos essa, né? E ele ficava preocupado, poxa, mas é caro, mãe, será que dá? Pai, não sei o quê. E a gente, não, vá, filho. Né? E ele obteve muitos resultados, né? Tipo, com isso. Campeão mundial, campeão brasileiro, né? Campeão estadual. Sim. E ele conseguiu realizar o sonho dele que ele queria, né? Que depois a gente descobriu qual era o sonho dele, que ele queria contar, acho que pra Kátia, se não me engano, né? Que ele queria ser, não sei pra quem foi, ser professor de karatê, ser faixa preta de karatê e ser campeão, uma coisa assim, alguma coisa assim. Eu acho que eu me lembro que ele queria ser faixa preta e ser professor. E ele conseguiu o sonho dele, né? Deus cumpriu, realizou, né? O sonho dele dentro da vida dele. Hoje eu vejo assim, pra quem tá nos ouvindo, eu convivo com a família Gouveia aqui desde 2007, quando me mudei de Macapá para Cuiabá. E próximo deles, convivendo com eles, dá para perceber nesse período que eu digo até assim, que eu dou graças a Deus, desses 4 anos que eu convivi com o Ian. O Ian para mim foi um irmão de outra mãe, a gente era bem próximo. Às vezes a gente olhava meme, essas coisas, a gente só olhava um pro outro, já começava a rir, então ele entrava nas minhas doideiras, entrava nas doideiras dele. Não é doideira coisa má, não, era brincadeiras mesmo saudáveis. E nesse período eu consegui ver uma coisa que falta muito, eu acredito, em muitas famílias, é esse convívio de amizade entre pai, filho, mãe com o pai, de sentar, conversar, ver que tem alguma coisa assim, o que tá acontecendo, tá tudo bem? Ou então do filho vir conversar com o pai ou com a mãe para saber tá tudo bem, tá tudo legal. Falta muito isso hoje. Isso tá refletindo bastante na sociedade, né? Sim. Além do mais, que é uma coisa que o senhor sempre fala, que hoje, só reforçando, o Jânio, ele é pastor. Então, ele é meu pastor. E o que acontece? Ele sempre fala para os casais de dentro da associação, que é a Printinart, da nossa comunidade chamada Printinart, preguem para os seus filhos precisam ser evangelizados, né? Sim, porque eu sou assim, eu sou aliancista. O que é aliancista? Eu creio que os filhos de crentes, se você é convertido, se você é um eleito, se você é um cristão genuíno, o seu filho, ele também está nesse pacto da graça, né? Nesse pacto. Sim. Deus também tem um pacto com ele. Por isso que eu chamo de aliancista. Mas você precisa pregar para seu filho, porque o coração dele não é convertido. Ele precisa ouvir a palavra, impregnar no coração do filho. Mas tem pais hoje, pais cristãos, né? Evangélicos, mais especificamente, eles fazem o contrário. Eles mostram, através da vida dele, que um Deus frio, um Deus distante, às vezes um Deus cruel, porque é o reflexo do pai. O Sim. filho vai olhar para o pai. Um Deus que não tem comunicação, porque o pai também não se comunica com o filho, e isso vai causar... Qual é a visão que o filho vai ter do evangelho? Repulsiva. Eu queria um Deus, vai crescer, e ele não vai querer nem estar mais nesse convívio, porque ele se vai afastar dele, porque o reflexo o filho vai ver no pai, primeiramente, o pai vai mostrar pro filho quem é Deus através da sua própria vida, né? Então eu me preocupava muito com isso. Eu sempre orei a Deus, Senhor, o dia que eu tiver filho, né? Eu não quero que meu filho seja como eu. Viva as coisas que eu vivi, né? Então, graças a Deus, meu filho, ele não era uma criança, um menino imoral. Sim. E a linguagem dele, ele era muito
uma linguagem muito rebuscada e era muito generoso e respeitador com as pessoas. Sim. Todo mundo ele falava, todo mundo na comunidade, todo mundo ele conhecia, né? Então, assim, é uma coisa que eu louvo a Deus por isso. Nesse dia eu estava falando com Deus, Senhor, obrigado por esse privilégio de poder ter ensinado meu filho. Porque a minha preocupação é essa. Se o meu filho não é meu, é do Senhor, ele vai me pedir conta. Sim. Se, por exemplo, você que está nos ouvindo, se você não tem ensinado seu filho, você é pai crente, o que você tem mostrado para seu filho, né? Se você não está ensinando seu filho a verdade, quem é Jesus, quem é Deus, o que é o Evangelho, o que é a Bíblia, o que é a igreja, o que ele é em Deus, qual é o projeto de Deus para a vida, então você não está cumprindo seu papel. No caso, tem deixado a responsabilidade para escolinha bíblica dominical, né? E isso é um grande erro, Isso né? é um grande erro. Um grande erro. Sabe o mal. E muitos pais deixam essa responsabilidade para a igreja, né? Isso é como eles fazem na escola, né? Ele não educa em casa, porque biblicamente o papel de educar é do pai, o pai, né? Não é dos pais, é do pai, o homem lá, né? Se você vê Provérbios, fala sobre isso. Pais eduquem seus filhos. Tem um texto lá que fala sobre isso, né? Que lá a palavra lá em grego é pai, progenitor, o pai. Uhum. Então é o pai que tem essa ideia do ensino, ele que tem que instruir o filho. Instrua o pai, instrua seus filhos, tal. Então é o pai, é o homem. Mas o que acontece às vezes é a mulher que fica mais tempo com a mãe, o pai já não tem mais tempo pro filho, não ensina, não senta com ele, e aí pronto, o papel tá invertido. Aí perde a autoridade em cima do filho, né? Vai Sim. querer ensinar e não consegue. Não consegue. Aí vira um rebelde dentro de casa, né? O Ian foi um grande incentivador em relação ao senhor escrever, né? Uhum. Qual foi porque eu me lembro que você tinha algumas ideias que estava escrevendo na época, que tinha, por exemplo, tinha até o do príncipe... Era Príncipe Nadab, por exemplo. Príncipe Nadab era o nome do menino lá, Enadab nas terras de Dom Pierre. Dom Pierre. Que era o filho da menina lá que frequentava a associação. Sim. Lá. Tá em processo de criação ainda, né? Tá claro que tem esse projeto. Isso aí de repente vai aflorar, uma hora dessa ele vai sair do papel. O que acontece? Às vezes essa imaginação da infância, esse viver a infância, manualidade, você criar essa ideia do ficcional, às vezes a circunstância, o mundo abafa isso e você acaba perdendo essa criatividade para o ficcional, né? Acaba que a pessoa fica muito robotizada, né? Tipo crianças hoje que não brincam, não há manualidades, a criança não faz só na virtualidade, ela perde essa... E é tanta coisa que, em relação a isso, que hoje as escolas estão precisando inserir dentro daqueles projetos que o pessoal, que hoje se chama de maker, né? Isso. Tá precisando inserir para a criança poder trabalhar a manualidade dela. Uhum. E a imaginação, porque até especialistas falam, só não vamos deixar a criança assistir esses desenhos coloridos, mexer em eletrônicos pelo menos até 2 anos de idade, porque ela precisa desenvolver essa imaginação dela nessa época, brincar. Já vi casos de crianças que são extremamente doentes porque os pais não deixam a criança brincar na terra. Sim. E aí, mas tem que brincar na terra, cara. Sim, tem que brincar, tem que comer terra, né? Igual na minha época tinha uma vizinha lá que ela que ela comia barro, tijolo, uma coisa assim. Vizinha do lado de casa da minha mãe. E aí comia terra, as coisas. Então, tipo assim, criança tem que brincar mesmo, né? Graças a Deus, logo no princípio, quando ela nasceu, a gente tinha, a Nilson e eu tínhamos aquele cuidado. Mas depois a gente, sabe? Não, poxa, a pediatra que cuidava dele, a doutora, eu não lembro, Fátima. Não era Fátima, era outra doutora lá. E aí... deixa ele brincar e cuidar da alimentação dele. E a gente começou a deixar o menino andar pelo chão e pisava no chão, mexia, pegava, sabe? Brincava. Então, assim, isso é muito bom para desenvolver anticorpos, o pessoal fala, né? Mas hoje em dia, essa visão do mundo, né, que foi introduzindo, e aí a gente vai perdendo a gente vai inserindo coisas que vai como tu falaste aí, robotizando, mecanizando a pessoa. Perde, né, a naturalidade. Jânio, você lançou seu primeiro livro recentemente, né?
Até mandar um abraço aqui pro Carlos Endrigo, que foi o cara que foi o caminho que ajudou você a realizar esse sonho, né? Um sonho recente, talvez, de lançar livro, ou você já pensava em escrever livro? Eu já tava com esse... Não lançar, mas escrever eu já gostava. Eu tinha escrito, né? Comecei a escrever. Tanto que esse projeto desse livro aí levou 4 anos para ser concretizado, né? Tava engavetado, né? Que o livro é o livro é o Cárcere Religioso, os dilemas existenciais de um judeu. Você pode procurar na Amazon, tá lá disponível, você pode fazer a compra que vai chegar na sua casa tudo certinho. Também pela editorial Casa. Ou então, se você quiser, você pode entrar em contato com o Jânio lá pelo Instagram dele, tá? Jânio Gouveia. Você fala com ele, discuta sobre o livro. É um livro muito interessante. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ler o livro, né? Fui o prefacista do livro, me deu essa honra de participar dessa forma no livro. Jânio, em relação ao livro do Cárcere Religioso, primeiramente eu vou falar do desafio de escrever, porque levou 4 anos, foi bastante tempo. Como é que foi esse processo de escrever? Cara, porque para escrever você precisa de alguns itens, né, de alguns quesitos. Você precisa, especialmente você está escrevendo dentro de para uma cultura que não é a sua, né? Uma língua que não é a sua, uma visão cultural que nem a sua. Mas você queria trazer esses aspectos, fatos, né? Isso. Fatos judaicos dentro do livro. Isso, misturar personagem ficcional com personagem real. E trazer, e lógico, dentro de uma perspectiva bíblica, né? Sim. Na verdade, mostrar Jesus através dentro da sua cultura. Por isso que é o cárcere religioso, por isso os dilemas existenciais de um judeu. Então o desafio foi ter que pesquisar, porque exigia pesquisa. Você está falando de festas judaicas, você está falando de datas, você está falando de expressões em hebraico, você está falando de personagem, está falando de locais, geografia do local que você nunca teve lá. Então é desafio, você tem que estudar aquilo, tem que pesquisar. Então esses foram os desafios. Então exigiu mais tempo também por essas questões, né? Então assim, foi o primeiro desafio. O segundo é você ter que passar por papel, né? Disciplinar para ter o horário para fazer aquilo. E eu, como acho que algumas pessoas, né, tem alguns escritores só conseguem desenvolver ou conseguem produzir à noite, né? Quando tá tudo silencioso e tal. Então, para mim foram esses assim, desafios os mais difíceis, né? Foram os desafios que para mim foram mais complicados, mas foi legal. Até porque, assim, você fez a pesquisa, né? Sim. A pesquisa em relação a todos os fatos históricos da comunidade judaica, geografia e tudo mais, passar por papel, mas também tem aquela parte de você nunca tinha escrito um livro, e o livro é totalmente diferente de qualquer outro tipo de literatura, né? Então, é totalmente diferente. Então aí você tem que... E aí, como é que você... Vai manter o personagem. E o desafio é você conseguir manter a coerência na escrita, né? Tipo, pra a história ter coerência, seguir um enredo legal, porque de repente você pode viajar na maionese e matar o personagem, e a história, personificar o personagem. E a história perde sentido. Então tem que ter um sentido, né? Tem que fazer sentido a história. E aí, graças a Deus, eu consegui, né, desenvolver, assim, eu acho que ficou legal, né? E a história e a abertura para continuidade, né? Sim. No último capítulo, né? E tá, depois que você fez todo esse trabalho de pesquisa, passou pro papel, ou seja, passou pro computador, né? Se eu queria ter uma máquina de datilografar, né? Não tem ainda, mas de repente, futuramente. Quem sabe, né? Futuramente. Muitas pessoas não falam sobre isso. Eu já vi outros escritores entregando seus escritos para editoras e depois eles desistem dizendo: eles não quiseram a minha história, não acharam legal, eles não vão imprimir, ou não vão fazer isso. Tipo, querendo que fosse de graça, né? Esse trabalho de impressão e tudo mais. Essa parte, qual foi esse desafio de fazer com que esse trabalho fosse aceito por uma editora, revisado, compilado, fonte, tal, capa, não sei. Como é que foi isso? Eu lembro que passou
pesquisei sobre algumas editoras, né? Só pra ver como é que era esse processo, quanto pagaria, preço e tal, fazer o orçamento. E eu vi uma que me ofereceu duas. Sempre eles têm alguns pacotes. Eu vi pacote de até 10 mil, 14 mil. Teve uma que ofereceu um pacote de 3 mil e pouco, quase 4 mil. E teve uma de Salvador também, que era independente, era um pouco mais barato, que quase que eu fecho com eles, né? Cheguei a conversar com eles e tal. O cara, inclusive, ele falou pra mim, olha, seu livro tem potencial pra ser um best-seller, cara. Ele gostou bastante da história, né? E ele até me falou de um livro que segue mais ou menos essa ideia da ficção é uma viagem no tempo. O cara entra na... Sim. Mas eu deu vontade de ler também. Então, até que, através do Carlos Endrigo, né, o meu mentor, graças a Deus nós temos esse contato com ele, né, da News. Conversando com ele me abriu essa porta. Ele já tinha algumas conversas com a editora e ele me pôs em conversação com a editora. E aí teve todo o processo de negociação, preços, né? E isso porque eu já tinha mandado alguns materiais para algumas editoras. E a preocupação sua é, puxa, cara, a pessoa, principalmente que o cara falou assim pra mim, ó, esse material é muito bom. Eu fiquei, caramba, o cara vai pegar e eu tinha mandado... Da autoria, né? Eu tinha caído no erro de... E isso porque eu tinha mandado alguns materiais para algumas editoras. E a preocupação sua é... Puxa, cara, a pessoa... Principalmente que o cara falou assim pra mim, ó, esse material é muito bom. Eu fiquei, caramba, o cara vai pegar e eu tinha mandado... Da autoria, né? Eu tinha caído no erro de não ter mandado em PDF. Então eu fiquei preocupado. Tipo, cara, se o cara for cruel, se o cara for desonesto, ele vai pegar, vai dizer que é dele. Vai lançar e dizer que é dele. E já era. Só que eu tomei uma precaução depois, logo depois disso que eu consegui, que não fechei com o cara e ele me mandou o arquivo. Sim. E eu fui logo na Biblioteca Nacional? Na Biblioteca Nacional, se eu não me engano. Que lá eu registrei esse livro como meu, paguei o valor. E lá ninguém poderia... Direito de copyright, né? Sim. E aí ninguém poderia plagiar aquilo. E aí sim, eu estava mais tranquilo para poder negociar, para poder circular esse livro. E aí, graças a Deus, deu certo. Consegui negociar com a editora e o livro finalmente se materializou, né? Você podia até dar uma ideia para você aí que está nos escutando, querendo escrever seu livro. Dar aquela ideia em relação ao grupo de pré-venda, né? Sim. Para pagar o valor do livro, foi interessante, foi a ideia inclusive da Nilce, né, que ela fez essa estratégia também de fazer a pré-venda. O que é isso? O valor do livro, vamos supor, era R$3.000 o pacote, muito legal. Uhum. Então, pensando como é que eu vou pagar isso, né? E aí ele disse, ó, Jânio, faz uma lista de 100 pessoas e amigos que você tem. Cara, não tem tudo isso, mas depois eu fui ver que eu tinha essa quantidade. 100 pessoas. Foi 50, né? Uhum. Para 50 pessoas, mas eu vi que eu tinha muito mais. Sim. Mas eu fiz uma lista de 50 pessoas potenciais que poderiam realmente comprar o livro, que me apoiam, que apoiam a gente. E foi engraçado, que eu fui começando, a pessoa foi investindo e as pessoas foram mandando dinheiro no Pix, foram confiando, né? E é importante você ser confiável, né? As pessoas confiarem em você. E aí foram pagando. Quando eu vi, eu já tinha o valor do livro para pagar, para cobrir os custos. Sim. E praticamente não saiu, o que saiu para eu pagar do meu bolso de 3 mil e foi R$500. Nossa. Do valor. E depois ainda cobri com mais pessoas querendo o livro. Ainda hoje ainda querem, né? Tem gente querendo o livro. Então é muito legal isso aí. Você fazer uma pré-venda. Faça uma lista com seus amigos que podem comprar, pessoas próximas que vão se interessar pelo seu trabalho e faça a pré-venda. E aí cobre os custos e aí você só... Vai com o mínimo, quem sabe até com nada. Não vai entrar com nada, né? Isso aí é uma ideia boa. Tá, o Cárcere Religioso saiu, tá? Tem gente pedindo até hoje. Você pode pedir também, reforçando aqui, vá na Amazon, coloca lá Cárcere Religioso, os dilemas existenciais de um judeu. Um livro muito bom. Tem o personagem lá, o principal, do principal lá, que é o Jacob, né? Uhum. O nome Jacob. Você realmente parece que você se sente o personagem. Porque apesar de estar envolvido com fatos históricos da época, você vai entrar em questões consigo mesmo em relação ao livro. Então você compra esse livro, tá? E indica para mais um amigo e vão comprando, porque o Jânio, ele tem um outro livro que tá para sair, né? Talvez esse ano ou no próximo ano, né? Tá, sim, tem um livro que tá pronto, tá
tá no forno, né? E qual é o nome desse livro? E tem nome já? O título? Lev é também baseado, o título do livro tem a ver com a cultura judaica também, né? Que é Lev, o centro das mazelas humanas, que Lev significa em hebraico o centro do homem. Uma tradução crua e errônea é coração, mas na verdade não é o coração humano, né? Mas Sim. É o centro das emoções, dos fazeres humanos e tal. Então esse é o título do livro. Ele é mais um aspecto de estudo, né? Esse Lev. Ele vai mostrar, a ideia é mostrar de onde que vem os males que nós praticamos, aquilo que nós fazemos de mal, as coisas mais. Será que nós somos totalmente bons? Ou realmente nós somos maus, praticamos o mal? E de onde que vem isso? O ato de alguém, de repente o cara pega e mata alguém. Cara, ele era tão bom, de repente ele matou. Por que a pessoa que você às vezes ajuda tanto e ele te trai, ou faz aquilo contra aquilo que você esperava dele? De onde que vem isso? Então o livro vai dar eu tento dar resposta nesse livro. Esclarecer, né? Isso, porque nos dias de hoje o que a gente não tem é esclarecimento, né? Sim, sim. Porque você vai num lugar, o pessoal pensa dessa forma. Vai no outro, o pessoal pensa de outra forma. Até em relação à Bíblia, muitas coisas que nós vivemos lá, que pessoas que falam pela má interpretação daquilo que ela lê. Até também pela falta da educação brasileira, né? Porque tem muitos analfabetos funcionais por aí, sim, né? Sim. Que lê, não entende e fala aquilo que acha que está entendendo, né? Bem, Jânio, eu quero agradecer. Eu espero que numa próxima vez você esteja aqui conosco. Que quando o senhor lançar aqui o Lev, você fica ligadinho aí, tá? Nos canais das redes sociais do Jânio Gouveia. Eu queria que você falasse as suas redes sociais. Tá. No meu Instagram é @JânioGouveia. O Facebook é Jânio Gouveia Andrade, né? Você vai procurar lá, você vai encontrar. E o YouTube também é Jânio Gouveia Andrade. Só colocar lá que você vai achar a minha rede social. Tem mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar que eu não tenha perguntado? Eu só quero agradecer mesmo e dizer que vale a pena você escrever. Se você quer escrever, escreva. Não julgue que é vão o seu trabalho, que você vai... Se você vendeu 2 livros, 3 livros, não importa. Continue escrevendo, porque pessoas estão sendo influenciadas por aquilo que você lê. As pessoas sempre acabam seguindo alguma coisa, né? Então, e quero agradecer. Sempre tem uma cosmovisão, né? Sempre tem. Então, quero mais agradecer mesmo. É a oportunidade de poder falar um pouco, conversar aqui no JogoCast e ficar esperando a próxima aí. Obrigado, Jânio. Você que está nos escutando aí, um grande abraço. E se prepare para o próximo episódio, tá? Até o próximo JogoCast.